Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rafael Lincoln e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Para quem não me conhece, eu vou fazer uma rápida apresentação. Eu sou formado pela Escola Teológica das Assembleias de Deus, que é a ETAD, e sou bacharel em Teologia pela Universidade Uninter. Então, há muito tempo eu já estudo a palavra do Senhor, servimos a Deus também como professor de EBD por muitos anos na Assembleia de Deus, já lecionei também na ETAD e em outros ministérios, como professor. E nesse nosso primeiro vídeo, eu gostaria de abordar com vocês as lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2025, que tem como tema a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E como sempre, a união da Assembleia de Deus, nas suas reuniões, eles sempre abordam temas relevantes para o nosso tempo. Nós temos visto, ouvido e, em alguns casos, até mesmo vivido alguns tipos de perseguição em pleno século XXI, no ano de 2025. Nós temos visto aí muitas perseguições virtuais que acontecem aqui no nosso país mesmo. Nós vemos também notícias de perseguição a cristãos em outros países, como por exemplo, mais recente, na África, onde vários cristãos foram mortos por grupos terroristas. Então, essa lição ela vai trazer para nós essas verdades como base para que nós possamos ficar alicerçados na palavra e também podendo crescer e sendo capacitados pelo poder do Espírito, que é o foco da lição e do tema. O Espírito Santo, quando nós abordamos o livro de Atos, nós lemos ali Atos dos Apóstolos, mas nós também podemos dizer Atos do Espírito Santo, porque a igreja crescia sobre a presença do Espírito no meio dela. Então, o nosso primeiro tema dessa lição vai ser a igreja que nasceu no Pentecostes. Gostaria de ler o texto áudio com vocês, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso está escrito em Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática: a igreja nasce no Pentecostes capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Então aqui, na verdade prática, eu já dei um embasamento rápido, mas aqui nós já temos uma noção do porquê a igreja no Pentecostes ela iniciou, ela nasceu, ela cresceu, porque ela tinha uma missão e o Espírito Santo capacitou ela para que essa missão fosse realizada. Deus tinha um propósito com a nação, com os homens, com todo mundo, e para isso, através da pessoa do Espírito Santo, fomos capacitados para testemunhar do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a leitura bíblica em classe. Eu gostaria de fazer essa leitura bíblica em classe, eu vou ler aqui na minha Bíblia, que diz a chegada do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, no capítulo 2, dos versos 1 a 14. E diz assim: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas, e ficaram maravilhadas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas,
habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Então, esse foi o nosso texto base dessa lição. E agora nós vamos fazer a nossa introdução. Você que é professor, eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que você tenha uma base para preparar as suas aulas. Então, aqui na introdução, como nós já vimos, a igreja que nasce no Pentecostes. E o que era o Pentecostes? O Pentecostes ele era uma das festas mais importantes que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, acontecia a cerimônia da Páscoa e aí 50 dias pós-Páscoa acontecia essa festa que era muito importante, chamada de Pentecostes. E aí, nós vemos que aqui o Pentecostes, esse evento que nós acabamos de ler de Atos 2, ele foi comprovadamente uma forma de atestar a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque para que o Espírito Santo pudesse se manifestar, Jesus precisaria ser ascendido aos céus, onde ele mesmo disse, né? Eu irei para o Pai e vou enviar outro Consolador. Então, enquanto Jesus esteve presente na terra, a manifestação do Espírito Santo, ela ainda não estava sendo atuante. A partir do momento em que Jesus ele é ressurreto e ascende aos céus, aí sim, ele mesmo fala em Lucas 24:49, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui em Atos 1, ele fala para ficarem firmes no mesmo lugar. E nós encontramos o quê? Os discípulos orando, juntos, reunidos, assentados, orando. E é nesse momento, é nesse evento, que a presença e a pessoa do Espírito Santo enche todo aquele lugar e nós podemos ver a pessoa do Espírito Santo capacitando cada um deles de uma forma a testemunhar do próprio Senhor. E aqui, eu marquei, como vocês podem ver, o propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Uma igreja e igreja aqui, eu arrisco a dizer também pessoa. Uma pessoa ou um grupo de pessoa que quer testemunhar de Cristo, mas não tem a capacitação do Espírito, não foi revestido do Espírito, ele não vai conseguir avançar. Ele consegue até falar palavras bonitas, ele consegue até fazer algumas apresentações, mas são apenas palavras jogadas ao vento. Por quê? Porque quem dá ao ouvinte, ao interlocutor, aquela abertura, a revelação de Cristo é o próprio Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o propósito desse derramamento, a missão, o objetivo do Senhor Jesus, ele enviar o outro Consolador e do próprio Deus derramar sobre essa terra, sobre homens. Em Atos 2, o Espírito Santo foi para uma missão, foi para um propósito. Qual que era esse propósito? Capacitar essas pessoas, dando-lhes poder para testemunhar de Cristo ao mundo e levar a verdadeira adoração. Esse é o maior propósito de Deus nos conceder poder. Nós vamos ler, à medida que nós vamos conhecendo o livro de Atos, a igreja ela vai crescendo progressivamente, e aí você vai vendo que, por exemplo, nesse evento de Atos 2, Pedro ele se levanta e faz uma apresentação dos acontecimentos históricos de Jesus, que naquele momento ele todo intrépido, sem medo, com coragem, levantando para poder se posicionar, em sua pregação ele arrebata 3.000 almas. E naquele momento a igreja começa a crescer, você vai vendo uma progressão. Poder é a capacitação
que Deus concedeu para que nesse evento, no nascimento da igreja, a igreja pudesse ter esse poder para testemunhar de Cristo. Então, essa é a palavra-chave, o propósito. Aqui na introdução, foque em mostrar que o propósito de Deus em capacitar, em fazer com que no nascimento da igreja eles fossem revestidos, é para que os discípulos tivessem autonomia, capacitação e poder para anunciar o evangelho, não apenas com palavras, mas com autoridade, com poder. E esse poder, ele só vem com a capacitação do Espírito. Então, agora nós vamos ver aqui, no tópico 1, a natureza do Pentecostes bíblico. A natureza, a primeira natureza que nós vamos ver, é uma natureza divina. E aqui, divina, por quê? Os estudiosos da Bíblia, eles explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus chamadas de teofanias. Quando nós vemos, vou dar um exemplo de teofania. Lá no Antigo Testamento, eu costumo dizer que Deus, ele é um Deus cíclico, se me permitem dizer assim, para exemplificar para vocês, é um ciclo. No Antigo Testamento, a pessoa de Deus que era mais evidente, era mais presente, era a pessoa do Deus Pai, o Deus Criador, o Elohim, o El Shaddai, o Criador de todas as coisas. Ali você vai ver, por exemplo, Êxodo 19, Deus se manifestando no monte, o monte tremendo, saindo fogo, fumaça, a terra abrindo, você vai ver o mar vermelho se abrindo, você vai ver as muralhas de Jericó se abrindo pelo poder da presença de Deus. A coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo de Israel, a coluna de sombras durante o dia para proteger do sol. Isso eram as manifestações de Deus. E aí vem a pergunta, mas lá no Antigo Testamento, Jesus e o Espírito Santo não eram evidentes? Eles não apareciam? Sim, eles apareciam. E é aí que entra o que os teólogos chamam de teofania, que são manifestações da pessoa de Deus. Como eu disse para vocês, no Antigo Testamento, a pessoa de Deus que tinha mais evidência era o Deus Pai. Mas e Deus Espírito e o Deus Filho? Onde eles estavam? Deus Filho, por exemplo, quando Abraão recebe a visita dos 3 anjos, no meio daqueles 3 anjos, a Bíblia descreve como o anjo do Senhor, até com letras maiúsculas. Isso significa que era uma teofania ou uma cristofania, uma manifestação de Cristo ali no Antigo Testamento. Ou seja, o próprio Senhor Jesus se manifestou naquele momento para conversar com Abraão. A esposa de Manoá, se você se lembra lá no livro de Juízes, a esposa de Manoá, ela recebeu a visita de um anjo dizendo que dela seria gerado um filho que seria um grande libertador do povo de Israel. E aí quem que era esse anjo que apareceu para a esposa de Manoá, que a Bíblia não revela o nome, da esposa de Manoá? Também o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus que estava se manifestando diante dela. Outro evento, o anjo que apareceu a Josué para combater o povo da cidade de Jericó, aonde Josué ele se levanta e vai empunhar a espada e fala: você é dos nossos ou dos inimigos? Nós vemos várias manifestações. Isso seriam as teofanias. E o Espírito Santo? O Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos ver que ele só era manifestado em 3 tipos de pessoas, ou em 3 grupos de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. E aqui em reis tem 2 grupos, que seriam os líderes, líderes tribais, digamos assim, como por exemplo no livro de Juízes, que Deus levantou líderes específicos para libertar o povo, e os próprios reis, a monarquia de Israel, como Davi, como Saul e como Salomão, e outros também. Mas no Antigo Testamento, a teofania, as manifestações da pessoa de Deus Pai era visto através dessas manifestações grandiosas, como a abertura do mar. Na pessoa de Jesus nós vemos aí ele aparecendo a algumas pessoas específicas, como o anjo do Senhor, e o Espírito Santo ele era dado especificamente, mas não eternamente, não para sempre, não todos os dias da vida daquela pessoa, era temporário, para um determinado propósito, para 3 grupos: reis. E aqui em reis nós temos os reis governamentais da monarquia e temos também os líderes de Israel, ali mais especificamente no livro de Juízes, profetas e sacerdotes. Então,
Isso aqui que eu estou explicando de natureza divina, sobre teofania, é por qual motivo? Porque nós vamos ver que nesse evento de Atos 2 acontece algumas manifestações, né? Nós lemos aqui, ó, no versículo de número 2, veio um barulho do céu semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível. Nesse evento, o que aconteceu ali foi a manifestação teofânica da pessoa do Espírito Santo. Você quer ver um outro exemplo de teofania? Já no Novo Testamento, Mateus capítulo 4 e João capítulo 2 e 3, né, que é o batismo de Jesus, nós vamos ver que Jesus, quando ele estava ali diante de João Batista no Rio Jordão para ser batizado, quem abre os céus e dos céus ouve-se uma voz? Nós vemos a pessoa do Deus Pai falando: eis aí o meu Filho amado em quem me tem dado prazer, a ele ouvis. E aí nós temos também a pessoa do Espírito Santo manifestada em uma forma corpórea de pomba, pousando sobre Jesus. Então ali nós temos as três pessoas da Trindade, são formas teofânicas também. E aí, a título de comparação, nós vamos ver, como eu mencionei para vocês no livro de Êxodo, que quando Deus aparece para Moisés lá no livro de Êxodo, no monte, no pé do monte, nós vamos ver que, eu até marquei ali, Êxodo 19, versículo 16, que diz assim, ó, a manifestação de Deus, uma teofania. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Olha a semelhança do que nós acabamos de ler em Êxodo 19, 16, que ouviu-se relâmpagos, um som muito forte, fumaça, e as pessoas que estavam presentes foram tomadas de um grande medo, junto com Atos 2, onde fala que ouviu-se do céu um forte som, vento veemente e impetuoso. Nós vemos línguas como que de fogo e as pessoas tipo assustadas naquele momento. Então é uma comparação, uma similaridade para trazer esse exemplo para vocês. E aqui eu deixei uma nota que é a seguinte: ao alvorecer do terceiro dia, como nós lemos, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha. É a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, nós vamos ter um exemplo bem forte lá no livro de Êxodo. Então, essa é a primeira natureza, a natureza divina. Não há dúvida de que era uma manifestação de Deus aqui em Atos capítulo 2. E agora no ponto 2, um evento paralelo ao sinal, né? Já dei aqui uma prévia na primeira parte, mas aqui nessa segunda parte, que era a questão de um evento paralelo ao sinal, o Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Se lá no Monte Sinai, lá no pé do Monte Sinai, em Êxodo 19, versículo 16, nós temos algo parecido aqui com Atos 2, só que lá no Antigo Testamento era uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, o Criador, porque a presença dele era tão forte que os montes tremiam, fogo aparecia, relâmpagos e trovões. Isso era tão forte que aqui, já no Novo Testamento, na manifestação do Espírito, nós vemos que é uma experiência da pessoa do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10 e 11. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Jeremias 31, versículo 13. Gostaria de ler, até deixei aqui, ó, lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10 e 11, diz assim: Yahvé deu-me então as duas placas de pedra, isso aqui é Moisés dizendo, escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam escritas todas as palavras que Yahvé vos proclamara no meio do fogo, quando estavas em assembleia ao pé da montanha. Deuteronômio está citando o Êxodo 19, 16. Após 40 dias e 40 noites em sua presença, Yahvé entregou-me as duas placas de pedra, as tábuas da aliança. E aqui nós temos os 10 mandamentos, tá? O que foi registrado em tábuas de pedra. Porém, em Jeremias, capítulo
31, versículo 33, olha o que nos diz o texto. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias. E aí, passados aqueles dias, remete aos dias do Novo Testamento. Afirma o Senhor: registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Mais um atestado de que a experiência de Atos 2 é similar à experiência de Êxodo 19:16, aonde lá em Êxodo 19 Deus escreve com os próprios dedos as duas placas registrando os 10 mandamentos. Porém, na nova aliança, no novo contrato, no Novo Testamento, o que Deus está fazendo? Ele já havia deixado claro, passado esses dias, eu vou registrar na mente e no coração deles o conteúdo da minha lei. E assim eles serão conhecidos como meu povo. Isso é muito forte, tá, pessoal? É muito forte porque o povo de Deus, ele é conhecido pela palavra que ele vive e não pela palavra que ele fala. Falar, qualquer um fala. O diabo também fala a palavra de Deus. Lembra de Mateus, capítulo 4? Na tentação de Jesus, ele usou a própria palavra para tentar pegar Jesus. Então, falar da palavra, qualquer um fala. Um ateu fala, um cético fala, um blasfemo fala, qualquer pessoa fala. Mas viver a palavra, como nós vemos no livro de Gálatas, é só aquele que tem o Espírito de Deus. Uma outra questão que eu anotei aqui, 2 Coríntios 3:3, inclusive tem até aqui no ponto de número 2, olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Olha que perfeito esse texto para fechar exatamente o comentário que eu fiz. Paulo, ele está trazendo exatamente essa interpretação de que o que Deus havia escrito com os próprios dedos lá no Êxodo, na manifestação do monte, ele agora estava registrando no coração das pessoas. E por causa disso, nós seríamos conhecidos como carta de Cristo. A carta que não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Terceiro ponto, centrada em Cristo e nos tempos finais. E aqui nós vamos ver um pouquinho de Joel capítulo 2. Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Totalmente. Por quê? Quando Pedro se levanta para poder testemunhar de Cristo, a pregação dele foi totalmente cristocêntrica. Ele simplesmente falou, olha, Jesus a qual nós crucificamos, Jesus que esteve conosco, esse Jesus era só uma manifestação de que Jesus havia subido e enviado, ou seja, cumprido a sua promessa. Então ele deixou claro que o evento que estava acontecendo em Atos 2, que aquelas pessoas estavam surpresas, ficaram perplexas e maravilhadas, era um evento que estava totalmente ligado ao mesmo Jesus que há alguns dias eles haviam crucificado. Então, sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia o seu verdadeiro significado. Por quê? Não tem Espírito Santo se não houver, não tem a vinda do Espírito Santo se não houver a cruz. A cruz de Cristo foi um marco para definir a palavra que Jesus havia dito lá em João capítulo 14, 15, 16, né? Que eu enviarei o outro Consolador. Quando eu for, vocês não precisam ficar tristes. Eu vou enviar um outro Consolador do mesmo nível, da mesma capacidade, e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, essa mensagem que Pedro prega e esse evento, além de estar totalmente ligado à pessoa de Jesus, sem a cruz de Cristo não haveria esse evento, porque foi o marco histórico da morte de Jesus e a sua ascensão que proporcionou para que a igreja pudesse ser capacitada e receber a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo.
Ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Eu coloquei aqui alguns comentários, aqui ó, coloquei alguns comentários para facilitar aqui o nosso entendimento. Então, olha só. Aqui. Minha tela está um pouquinho pequena. Deixa eu ver se ele vai aparecer agora. Espera aí. Comentário um pouquinho grande, né? Então, por conta disso, ele não fica aparecendo aqui na tela pra gente. Pronto. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, deixa eu só confirmar se é esse comentário mesmo que eu coloquei aqui, que eu tinha preparado já para facilitar. Ó, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era concedida de forma seletiva. Como eu expliquei lá no tópico 1, a indivíduos específicos para cumprir propósitos divinos temporários. Então, não era dado a todo o povo, não era dado a qualquer pessoa ou não era dado de forma sem objetivo, sem um propósito específico. Ele era derramado sobre líderes, profetas, reis e homens escolhidos a fim de capacitá-los para missões especiais, tais como liderança militar, como Josué, como Davi, construção do templo, como nós vemos ali Zorobabel, nós vemos Neemias, Esdras, ou profecia, como os profetas menores e os profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias. Então, vou dar um exemplo para vocês. Moisés foi capacitado para liderar o povo de Israel. Moisés foi um homem cheio do Espírito Santo. Só teve um Moisés no Antigo Testamento, não teve outro. Sansão recebeu poder para realizar feitos extraordinários de força. Você não vê outro homem super forte ou com poder sobre-humano, digamos assim, no Antigo Testamento, a não ser Sansão. Qual que foi o propósito? O de Moisés foi liderar o povo de Israel para criarem a nova nação, a nação do povo de Deus, para levar até a terra prometida, tirar da escravidão e levar até a terra prometida. Então, um homem que foi escolhido para liderar uma nação. Sansão recebeu poder para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Temos outros, como Gideão, mas eu coloquei aqui Sansão por conta da força dele, porque em vários momentos o texto bíblico vai dizer assim, e Sansão não percebeu que o Espírito havia se retirado dele. Você vai ver esses textos, essa mensagem. Então, eu estou colocando para vocês exemplos de que o Espírito Santo não era concedido a qualquer um. Não era. Era para pessoas específicas, com propósitos específicos e de forma temporária, não permanente. Davi, por exemplo, foi ungido pelo Espírito para governar o povo de Israel. Os profetas receberam o Espírito para comunicar ao povo a vontade de Deus, as verdades de Deus, as diretrizes de Deus. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava de forma permanente nos fiéis, como é hoje o caso do Novo Testamento, como nós temos lido aqui em Atos capítulo 2. Mas ele agia de maneira pontual e temporária, para realizar a vontade de Deus em momentos específicos. Tá? Um outro comentário que eu coloquei aqui, que aí já é relacionado a essa questão de centrada em Cristo nos tempos finais, o termo últimos dias na Bíblia geralmente se refere a um período em que a obra de Deus se intensifica, trazendo a realização de promessas divinas e preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Pedro, quando ele fala disso, aqui nessa mensagem, que ele é levantado, o derramamento do Espírito Santo, é uma manifestação do início dos últimos dias, ou seja, um sinal de que a era messiânica começou com a primeira vinda de Jesus. O Pentecoste não era apenas um evento isolado, mas um marco fundamental de Deus no cumprimento das promessas e um indicativo de que o fim dos tempos tinha começado com a obra redentora de Jesus. Implicações escatológicas. Olha só, eu pontuei 4 implicações. A primeira, o início da Era do Espírito, que aqui em Atos capítulo 2, diferente do que nós acabamos de mencionar sobre o Antigo Testamento, agora o Espírito Santo, ao invés de ser pontual,
ao invés de ser temporário e específico para algumas pessoas, agora ele passaria a habitar em cada cristão, em cada pessoa que reconhecesse Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas não de forma temporária, e sim de forma permanente. Viveria, habitaria conosco, nos capacitando. Então, o início da Era do Espírito, esse evento do Pentecostes, ele sinalizou o quê? Sinalizou que agora, com a ascensão de Jesus e o envio do Espírito Santo, a presença de Deus se tornava disponível a todos os crentes, não mais restrita a certos indivíduos ou momentos. Uma outra implicação escatológica, a universalidade da mensagem. Nós vemos que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mais especificamente nos Evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, e até um pouquinho no início do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que a mensagem ela era direcionada apenas ao próprio povo de Deus. Raras exceções, como por exemplo o livro de Jonas, nós vamos encontrar ali uma mensagem sendo direcionada a um povo gentil, como o povo de Nínive, por exemplo. Mas esse evento de Atos capítulo 2, da manifestação do Espírito, foi um evento que mostrou que a profecia de Joel, lá em Joel capítulo 2, versículo 28 a 30, falava sobre todo o povo de Deus, de todas as idades, de todas as condições, sendo capacitados a profetizar. Isso significa que o Espírito Santo estaria disponível para todos aqueles que professassem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e não apenas para líderes especiais, pessoas selecionadas, como acontecia, já mencionado anteriormente, lá no Antigo Testamento. Uma outra implicação escatológica é a preparação para o retorno de Cristo e a sua segunda vinda. O Pentecostes também antecipava o futuro retorno de Jesus. Os últimos dias, eles englobam não só o início da missão de Cristo e da obra do Espírito Santo, mas também a expectativa de sua volta gloriosa e a consumação final de todas as coisas. Então, a sinopse desse primeiro ponto, né, o primeiro ponto falando aqui sobre a natureza do Pentecostes bíblico, ele está falando sobre isso. Deixa eu colocar aqui, porque eu acho que ficou muito grande. Espera aí. Eu estava explicando, mas eu percebi agora que a parte aí da apresentação ela está cortando. Que eu habilitei aqui a questão dos comentários, aí ela volta. Na hora que eu for habilitar o comentário de novo, ela vai arredar um pouquinho, mas aí eu aumento aqui para os irmãos, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu subir um pouquinho para melhorar. Aqui. Eu vou até abrir um pouco mais. Deixa eu fazer o seguinte. Ele vai ficar um pouquinho fora. Beleza. Ok. Deixa eu abrir aqui os comentários. Aí ele vai arredar um pouco. E nós vamos organizar aqui agora. Peraí. Pronto. Então, a sinopse aqui do nosso primeiro ponto. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrada em Cristo e nos últimos tempos, ou nos tempos finais. Vamos lá para o segundo ponto. Vamos tentar ganhar um pouquinho de tempo aqui. Propósito do Pentecoste bíblico, promover a verdadeira adoração. E aqui, isso é claro, né, pessoal? A igreja verdadeira, a igreja que recebe a capacitação do Espírito, ela é capacitada para promover a verdadeira adoração. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração, porque você vai ver que os próprios ouvintes daquele evento, eles disseram assim, temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Um dos objetivos da capacitação do Espírito Santo, e eu me arrisco a dizer que o principal é testemunhar poderosamente de Cristo. Você pode ter o conhecimento bíblico que for, você pode ter o conhecimento teórico máximo possível da Bíblia, mas só isso não vai fazer com que alcance os corações endurecidos dos seres humanos, não vai fazer com que a palavra verdadeira e genuína do Evangelho entre aonde precisa entrar.
O que precisa é da pessoa do Espírito Santo nos capacitando, nos dando a graça para que a gente consiga de maneira simples, assim como Paulo disse lá em 1 Coríntios, né? Eu não fui até vós com palavras de sabedoria ou com argumentos filosóficos, eu fui a vocês com Cristo e este crucificado, ou seja, um evangelho puro e simples. Então, uma das principais motivações da capacitação, do recebimento do Espírito é promover a verdadeira adoração. Quando os gentios experimentaram Pentecostes, eles também magnificaram, glorificaram, exaltaram o nome de Deus. Isso a gente vai encontrar lá em Atos capítulo 10, versículo 46, e eu gosto de fazer as leituras para confirmar e comprovar o texto bíblico, os comentários que eu faço. Então, Atos 10, versículo 46, quando Pedro prega lá na casa de Cornélio, ao final, que ele faz a pregação, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus, diante disso exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito. Aqui você vê que eles ouviam e expressavam a glória ao Senhor, magnificaram a glória ao Senhor. Ponto 2, poder para testemunhar. E aqui em poder para testemunhar, o Pentecostes, ele não foi dado para que os crentes ficassem isolados, mas para que falassem, para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Muitas pessoas acham que receber a capacitação do Espírito é para poder simplesmente adquirir o conhecimento e sair curando, falando em línguas, ou interpretando, ou distribuindo dons de forma aleatória. Pelo contrário, quando realmente a pessoa ela é capacitada pelo Espírito, a primeira coisa que ela vai fazer é testemunhar do Senhor. E para essa pessoa realmente receber a pessoa do Espírito, ela precisa estar limpa. E o que é estar limpo? Ela precisa estar vivendo Cristo na vida dela. Nós temos, e aí com sinceridade, com um verdadeiro arrependimento, com um verdadeiro desejo de querer Cristo na vida, como Paulo fala lá em Gálatas 2, versículo 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a partir desse momento que nós recebemos o poder para testemunhar. E mais uma vez eu digo, muitas pessoas estão em busca do poder do Espírito, assim como Simão, o mágico, aqui no livro de Atos mesmo, ele estava em busca do poder do Espírito porque eles viram Pedro e os apóstolos pregando, curando, falando em línguas e libertando os endemoniados. E ele falou, não, me dá esse dom aí, quantos que você quer por ele? Tem muitas pessoas que estão em busca dos dons ou em busca da pessoa do Espírito Santo, interessado no que ele pode fazer, no poder que ele pode proporcionar. Como se o Espírito Santo fosse uma ferramenta, fosse uma arma, fosse um poder militar para capacitar essa pessoa a fazer coisas extraordinárias. Por si só isso já cai por terra, por si só essa pessoa já não recebe o Espírito. E o próprio Pedro, aqui no livro de Atos, quando Simão fala isso com Pedro, ele se levanta e fala assim, em minhas palavras, rapaz, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Se fosse você, eu me arrependia, porque senão, a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira pode acontecer com você. Isso que são minhas palavras. Mas é para você ver como que era algo muito sério. E isso não mudou. O desejo e a vontade continua sendo o mesmo. Mas, se você, com um coração sincero, Senhor, eu quero testemunhar do Senhor, eu quero ser um mártir. O que a palavra mártir significa? Testemunho. O que Pedro viu que fez ele se ajoelhar? O que João viu na ilha de Patmos que fez ele se prostrar? O que Daniel viu lá enquanto ele estava diante do rio que fez ele se dobrar diante dele? O que Paulo viu lá no terceiro céu que fez ele falar, cara, eu considero tudo como perda? O que ele viu? A mesma coisa. Quando nós nos tornamos mártires, testemunhas de Cristo aonde nós formos, e aqui promovendo a verdadeira adoração, e o poder para testemunha não é para a gente ficar isolado num canto, numa ilha, e sim para poder viver no mundo como se você estivesse vivendo normalmente, só que testemunhando de Cristo. Então, nesse segundo ponto, a sinopse é o propósito do Pentecostes bíblico
é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Eu tenho aqui, o verso de Atos capítulo 1, versículo 8, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui, essa é uma forma que Jesus está dizendo para os discípulos, ele está dizendo sobre uma progressão do crescimento da igreja. Recebereis poder, quando o Espírito descer sobre vós, para vocês serem minhas testemunhas. Aonde? Primeiramente em Jerusalém, que é o núcleo da igreja, dentro da igreja. Depois, em toda a Judéia e Samaria. Então já expandiu de Jerusalém, já foi para os arredores, as circunvizinhanças. E depois até os confins da terra, missionários. Então a gente sai do meio, de dentro da igreja, que é onde a gente aprende, a gente absorve, a gente sai de leitinho materno, de crianças, de filhinhos dependentes, para homens e mulheres que recebem o alimento sólido, que já tem o poder para a gente testemunhar fora da igreja, fora das quatro paredes, no nosso trabalho, na universidade, na escola, nas ruas, aonde você estiver, e depois disso até para outras localidades, outras nações, outros países, que são os confins da terra. Com grande poder, aí aqui entra Atos capítulo 4, versículo 33, com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Então, esse é o segundo ponto. O propósito do Pentecostes é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Último ponto, ponto 3, características do Pentecostes bíblico. Uma experiência específica. E aqui, em uma experiência específica, a obra do Espírito Santo ela é inseparável da regeneração e da salvação. Ela é inseparável. A pessoa creu em Jesus, o ímpio está lá no mundo, ouviu, o Espírito Santo está ali, tentando convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele está ali, tentando convencer, ao redor, digamos assim. E aí, essa pessoa, esse ímpio, esse pecador, ele ouve, ou ele vê, ou ele sente algo, o Espírito comunica a pessoa de Jesus, revela a ele a pessoa de Jesus, que de certa forma, tão grande, que ele, naquele momento, ele é regenerado e ele recebe, ele crê, confessa os seus pecados, ele é regenerado, ele passa a partir daquele momento a ser uma nova criatura, ele recebe o poder da salvação, a pessoa do Espírito Santo, e naquele momento ele recebe a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, essa obra do Espírito ela é inseparável da regeneração e da salvação. Não há uma segunda experiência necessária, não há um segundo evento necessário. Esse evento, uma experiência específica que nós vemos em Atos 2, foi para marcar o nascimento, e simplesmente para marcar o nascimento da igreja fundamentada no poder de Deus. Simplesmente. Então eu coloquei aqui, não há uma segunda experiência necessária ou um batismo posterior no Espírito Santo. A conversão, para que cada crente receba plenas capacitações ou dons do Espírito, já é entregue a essa pessoa no momento em que ele crê em Jesus. O Espírito, lembra de Lucas? O evangelista de Lucas, ele fala, se eu não me falha em memória, Lucas 16, 8, se não me falha em memória, deixa eu até abrir aqui para a gente não ficar com dúvidas, Lucas 16, 8. Fala assim, Lucas capítulo 16, versículo 8. A parábola da luz manifesta. Não há ninguém que depois de acender uma candeia a esconde debaixo de um jarro ou a coloque sobre a cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplendor da luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido. Não é esse texto ainda. Deixa eu achar ele aqui. Na verdade, desculpa. Eu li Lucas 8, 16. Na verdade, é Lucas 16, 8. Vamos lá. Lucas, capítulo 16, verso 8. Cadê? Vamos lá. Lucas 16, 8. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. E para complementar, Lucas 11, versículo 24.
que é o texto que eu queria realmente trazer para vocês. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não o encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. A pessoa está lá no mundo, ela recebe o Espírito Santo, porque né, ela aceitou a Jesus, o Espírito Santo entrou naquela casa, fez uma limpeza, varreu, colocou tudo em ordem, e o espírito está ali, o espírito maligno que saiu, ele está tentando voltar. E olha o que o texto diz, isso é a maneira de Satanás agir. É assim que chega e encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. Se ele encontrar uma brecha e entrar, eles passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Então, é isso que eu estou trazendo aqui, que você não precisa de uma segunda experiência para poder receber o Espírito Santo. Você já o tem no momento em que você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí, quero compartilhar com vocês, nesse último ponto, 4 pontos que são de extrema importância. A primeira, a união com Cristo e o Espírito. Quando uma pessoa crê em Cristo, que é o que eu já disse, ela é unida a Ele e, consequentemente, ao Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, você está aceitando Deus Pai e Deus Espírito. Não tem separação. Você aceitou o próprio Deus. Então, você está recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a partir desse momento, dentro de você passa a habitar o próprio Espírito Santo. O Espírito não é concedido em parcelas diferentes ou em diferentes batismos. Ele habita plenamente no crente desde o momento da fé. E aí nós temos Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz assim: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Segundo, o Pentecostes como evento único e fundacional, que é o que esse terceiro ponto no primeiro aqui, primeiro ponto, no terceiro tópico, está dizendo, uma experiência única. O Pentecoste como um evento único e fundacional significa que em Atos 2 é visto como um evento histórico e único que marcou o início da era da igreja e o derramamento universal do Espírito Santo sobre todos os crentes judeus e gentios. Não é um padrão, isso aqui não deve ser retirado e criado uma doutrina que, não, se você ainda não recebeu o Espírito, é só você fazer isso que você vai receber, ou você fazer aquilo que você vai receber. Esse evento de Atos 2 não é um modelo a ser seguido para uma experiência individual posterior ou repetível no pós-conversão. Ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, que nós já dissemos aqui, Joel 2, 28 e 29, e capacitou os apóstolos para a fundação da igreja e a proclamação do Evangelho. Então, essa experiência específica foi com 2 motivos. Primeiro, para que a promessa de Joel fosse cumprida, né? Derramarei nos últimos dias do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos jovens, os vossos velhos, e aqui ele dá as características das pessoas, né? Que todos receberão e não mais grupos específicos, e também que é um momento, uma marcação, um marco fundamental da fundação da igreja. Agora que em Atos 2 nasce efetivamente a igreja de Cristo na terra. Antes, nós tínhamos eventos como, por exemplo, Jesus enviando os 70 de 2 em 2 para anunciar, mas ainda não tinha nada estabelecido, não tinha um local específico, não tinha um grupo específico. Aqui, nós temos um grupo e um local, a cidade de Jerusalém, que é de onde iria sair as testemunhas para Judéia e Samaria e para o mundo. Capacitação para o serviço. Atos 2 também é um evento, embora o Pentecostes tenha conferido poder para testemunhar, como nós já vimos em Atos 1:8, e capacitado os apóstolos com dons extraordinários, essa capacitação ela é para o serviço e a edificação da igreja e não da pessoa. Não é a pessoa que está sendo capacitada para, a partir de agora, ela vai orar e no momento que ela quiser ela vai curar uma pessoa, ou no momento que ela quiser ela vai falar em línguas. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela nos diz, por exemplo, lá em 1
Coríntios capítulo 12, que vai falar sobre os dons espirituais, 12, 13 e 14, que vai falar sobre os dons espirituais. Os dons, eles são concedidos de acordo com a vontade do Espírito para fazer o propósito e a missão que ele deseja fazer. Não é para agradar, não é porque, tipo assim, não, eu recebi o dom de línguas, eu vou falar em línguas aqui agora, ou eu recebi o dom de curar, eu vou curar uma pessoa aqui agora, é só eu orar. Não, para isso nós temos vários charlatões no nosso meio que cobram para fazer curas, né, supostas curas, para expulsar supostos demônios, são peças teatrais que nós vemos. Então, essa capacitação que nós vemos dos apóstolos, ela teve um momento específico. Por exemplo, hoje, se uma pessoa mentir, ela não vai ser morta efetivamente, como foi Ananias e Safira. Mas por que Ananias e Safira morreu? Porque eles mentiram. Porque na fundação da igreja, imagina, no primórdio da igreja, a igreja sendo fundada, os cristãos sendo alicerçados na graça e na fé em Cristo Jesus na igreja, aparece um casal lá que começa a mentir na cara dura para todo mundo e não acontece nada. Então, aquela situação, alguns eventos específicos aconteceram para mostrar exatamente o poder que o Espírito Santo estava capacitando os apóstolos. A Bíblia vai descrever inúmeras façanhas dos apóstolos sobre o poder sobrenatural do Espírito como dons para poder apresentar, fortalecer e, como o próprio Jesus fazia, né, com poder e autoridade, atestar a mensagem que eles estavam trazendo, a mensagem de Cristo, a mensagem de poder, de libertação. Então, essa capacitação ela é para o serviço e a edificação da igreja e não como uma evidência de uma experiência de segundo nível. Todos os crentes recebem dons do Espírito, isso está lá em 1 Coríntios 12, e esses são dons, são manifestados ou são manifestações da presença contínua do Espírito em nossas vidas. Sem a manifestação da presença contínua do Espírito em nossas vidas e sem a necessidade de um batismo adicional. O Espírito está em nossa vida e a partir de agora nós só temos que, como diz o livro de Efésios, Gálatas, né? Nós temos que fazer frutificar os nossos frutos, o fruto do Espírito. As pessoas querem o dom, mas elas querem os dons, mas elas não querem o fruto. E qual que é a diferença? O fruto é uma sementinha que está sendo plantada para melhorar o nosso caráter, o nosso interior, a nossa pessoa. É a limpeza que nós lemos aqui de Lucas 11, 24. Né? O Espírito está limpando, está tirando tudo de ruim, está falando mal, não tem amor, não tem perdão, não tem bondade, não tem tempero, não tem controle, não tem domínio próprio, não tem nada. Então o fruto começa a trazer aflorar essas características cristãs na pessoa, e aí o dom, ele vem quando os frutos estão aflorados, mas eles vão vir porque eu quero? Não, simplesmente porque agora eu estou habilitado para que o Espírito me use como uma ferramenta, como um instrumento nas mãos dele para fazer o que ele deseja. E mesmo que os gomos do meu fruto estejam evidentes, se eu não receber o dom, isso não quer dizer que eu sou menos cristão, ou um péssimo cristão, ou um cristão inferior a quem tem. Pelo contrário, Deus capacita e entrega a cada um conforme a necessidade. E por fim, a suficiência da regeneração. A salvação e a regeneração já incluem a plena obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito convence do pecado, concede fé, habita no crente, santifica e o capacita para viver uma vida piedosa. Esperar por um batismo no Espírito que é diferente, distinto da salvação, pode sugerir que a obra inicial do Espírito é incompleta, inconclusa, que ela é insuficiente, ela é incompleta. O que contradiz a doutrina da suficiência da graça de Deus. Em resumo, considero a posse do Espírito Santo intrínseca à própria salvação. E o Pentecostes um evento histórico fundacional, marco histórico da fundação da igreja, que inaugurou a era do Espírito para a igreja como um todo e não um modelo para uma experiência individual subsequente. Tá bom? Esse é a sinopse do ponto 1. E agora vamos para o último, mais um ponto, né? O ponto 2, uma experiência definida e contínua. Contudo foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso,
demonstrado por eles que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Aqui está falando de Atos capítulo 10, quando os incrédulos, né, quando os gentios que moravam na casa de Cornélio, centurião, que recebeu Pedro e aquela revelação, né, que Deus deu a Pedro, eles viram o amor com o qual Pedro e o próprio Deus teve para com a vida deles. Pessoas que andavam a passos largos da pessoa e da presença de Jesus, mas que tiveram e receberam, foram agraciados pela graça de Deus para receber o Evangelho. Eu coloquei aqui um comentário. A ênfase principal do Pentecoste não foi o falar em línguas estranhas, e línguas estranhas aqui, línguas espiritualizadas, né, ou línguas fora do padrão universal de idiomas, mas sim a capacitação para a proclamação do Evangelho em diversos idiomas compreensíveis. O milagre ali foi que os discípulos começaram a falar em outros idiomas e as pessoas de diferentes nacionalidades puderam ouvir a mensagem do Evangelho em sua própria língua materna. Isso é o que o texto diz, tá? Isso é Atos capítulo 2, está dizendo exatamente isso que nós lemos do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 14. Por exemplo, em Atos 2, 9 a 11, a Bíblia descreve cerca de 15 etnias. Tinha 15 tipos de povos naquela ocasião, naquela festividade do Pentecostes, que estavam presentes e presenciaram essa manifestação do Espírito. Essas etnias, entre elas, por exemplo, estavam, nós lemos aqui, Partos, Média, Elão, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, enfim, são 15. E o maior milagre do Pentecostes, além dos discípulos falarem em outros idiomas, foi o impacto transformador da pregação do Evangelho. Não tem nada superior ao poder que Deus concede a um ser humano falho, miserável, pobre, nu, desgraçado, de conceder a ele a capacidade de testemunhar do seu Evangelho. Você vê que Paulo, com toda a sua sabedoria grega, romana, judaica, ele considerou tudo isso como esterco e ele mesmo falou, eu sou o pior dos pecadores, lá no livro de 1 Timóteo. Eu sou o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. E é um homem que tinha uma oratória, uma retórica insuperável. Então nós vemos que maior do que o falar em outros idiomas foi que as pessoas foram transformadas pela pregação, pelo poder transformador do Evangelho. O Espírito Santo abriu os olhos e os ouvidos daquelas pessoas para que compreendessem a mensagem de Cristo e recebessem a salvação. As línguas e o amor. Aqui, agora, por fim, em Atos 2, as línguas faladas eram idiomas humanos reais, como nós vimos, como já foi discutido anteriormente, e cerca de 15 etnias ouviram as suas próprias línguas maternas, permitindo que o Evangelho fosse compreendido. Se antes essas pessoas, né, que estavam ali fossem simplesmente ouvir Pedro falar, né, o galileu, quem é esses galileus estão falando em nosso próprio idioma? Os galileus, os da roça, digamos assim. Se eles fossem falar na sua língua natural, ninguém iria entender. Iria entrar num ouvido e sair no outro. Mas quando o Espírito capacitou essas pessoas para falar no idioma nativo daquelas etnias, e eles ouviram a mensagem poderosa do Evangelho, isso foi uma das maiores manifestações de amor. Ou seja, o marco fundacional, a igreja sendo fundada em Atos 2 e ao mesmo tempo Deus derramando a sua graça sobre pessoas que estavam distantes, as ovelhas perdidas do curral de Israel, do pasto de Israel. A referência a Paulo, né, de Romanos 5:5, onde o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, é perspicaz. Paulo não está descrevendo o amor como uma evidência inicial de um segundo batismo ou um enchimento, mas sim como um fruto e uma característica intrínseca da presença contínua do Espírito Santo na vida do crente desde a conversão. Esse amor é uma manifestação da maturidade espiritual e um reflexo do caráter de Cristo, sendo uma das maiores provas da atuação do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22, que vai falar sobre o fruto do Espírito. Então, esse amor que foi derramado no coração daqueles homens, né, de Pedro e dos discípulos, para testemunhar intrépidos, sem medo, corajosos, avançando com o poder do Espírito,
só tem uma explicação: o amor de Deus pela vida daquelas pessoas. E aí, meus irmãos, a sinopse do ponto 3, o Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito. Por fim, conclusão, como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, como nós vimos em Atos 2, versículo 4. Esse evento ele é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. E por fim, para finalizar, gostaria de dizer que, assim como um grande homem de Deus, São Tomás de Aquino, disse: pregar em todo tempo, se necessário, use palavras, é o que está descrito aqui. Deus nos capacita para apregoar o Evangelho. Ele não nos capacita para vaidades de, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que interpretar línguas, eu tenho que curar pessoas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. Ele nos capacita para sermos testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Então, que essa lição, essa nossa primeira lição, que fala sobre a igreja em Jerusalém, a igreja que nasceu no Pentecostes, dessa mesma forma que nasceu a igreja naquele dia e até hoje tem sido permanecida, abastecida, fortalecida e capacitada pelo poder do Espírito, que essa igreja continue sendo enchida, fortalecida e capacitada pelo poder do Espírito. E igreja aqui, eu quero usar o termo quatro paredes, né? Igreja, eclésia, é o grupo de pessoas, e também você como pessoa, como a igreja individual do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. Nós precisamos que, assim como lá no nascimento da igreja, Deus capacitou o Espírito àquelas pessoas, da mesma forma, para que nós testemunhássemos, levássemos pessoas à verdadeira adoração, com um único propósito, salvar almas para o Senhor, que nós também possamos ser agraciados com esse ministério, com essa graça. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa primeira lição. Espero que os irmãos tenham gostado. Se você gostou, clica aqui no botão de curtir. Se você tem alguma dúvida ou quer expressar algum comentário, escreva aqui embaixo. Vou responder, vou dar toda a atenção. E ficamos para a próxima lição, o nosso próximo vídeo. Deus abençoe. Fiquem com Deus.